Queridas companheiras do PSOL, querido companheiro do PSOL, queridos companheiros da direção do PSOL, queridos companheiros dos partidos que estão alinhados nessa luta pela democracia do nosso país, querida companheira Gleice. Você sabe que participar de um encontro do PSOL é quase que um reencontro com muita gente do PT. E eu quero dizer para vocês que eu fico feliz quando eu vejo que um companheiro do PT saiu do PT e veio para o PSOL, ou foi para um partido mais à esquerda ainda que o PSOL. O que me dá tristeza é quando a gente vê um militante de um partido de esquerda sair e ir para um partido de direita. Significa que essa pessoa perdeu a sua coloração ideológica e ela retrocede. E nós conhecemos tanta gente que em tão bons tempos foram de esquerda e depois viraram nossos adversários. E a gente vê muito isso, sabe, em muitos lugares da sociedade brasileira. Eu, quando estava ouvindo o Ivan Valente falar, o Ivan Valente é uma pessoa de uma qualidade inestimável. O Ivan Valente foi um companheiro que já era importante nos movimentos sociais, nas lutas, na clandestinidade. No PT ele teve uma participação extraordinária. Eu digo sempre que ele é o grande herdeiro do Florestan Fernandes na política do Estado de São Paulo. Porque acho que ele pegou quase todos os votos do Florestan Fernandes para ele. E ele é daquele tipo de gente que esteja aonde estiver, fazendo crítica. Ele é muito duro. Muitas vezes nós fomos constituintes juntos. Ele é muito duro, inclusive nas reuniões que a gente fazia da bancada. E mesmo com o comportamento, às vezes, duro do Ivan, a gente nunca perde a credibilidade na honradez e nos compromissos que ele tem com o povo brasileiro. Por isso, eu fico feliz. O mesmo eu poderia falar da nossa jovem Luiz Erundina, que não está aqui, e o mesmo eu posso falar de muitos companheiros do PT que hoje estão no PSOL. A segunda coisa, não se preocupe com o programa, porque eu estou acostumado em receber muitas propostas. E eu queria lembrar para vocês umas. Em 2007, o PT foi o único partido, em 1987, o PT foi o único partido político que chegamos na Constituinte com um modelo de Constituição e chegamos com um regimento interno. A gente era tão desaforado que a gente não apenas fez uma Constituição, a gente fez um regimento interno. Obviamente que não deixaram nem a gente ler o nosso regimento interno, mas, de qualquer forma, eu fico pensando que se eu tivesse virado presidente e aprovado a nossa Constituição, eu ia ter problema de governar com a nossa Constituição, porque ela era mais exigente do que aquilo que a gente podia fazer. Mas, de qualquer forma, é assim que a gente vive. Eu, no movimento sindical, eu aprendi uma lição na minha vida. E aqui tem muita gente, aliás, o pai da Natália faz parte dessa turma. Eu sou daquele tempo que a gente pedia 100% ou nada. A gente reivindicava 100% ou nada. E falava grosso. Ia para a Assembleia. E a gente gritava, é 100% ou nada, aqui não tem negócio. E depois a greve ia passando, os patrões não negociavam, e a gente percebia que os trabalhadores iam ficando inquietos, os trabalhadores procuravam a gente, ô Lula, eles não querem conversar, não estão conversando, não estão conversando. Uma vez eu entrei em greve de fome, o cara da Fiesp disse, a empresa perguntou, vocês vão negociar? O cara falou, se ele aguentar a greve até o ano que vem, nós vamos negociar. E aí chegava um momento, Boulos, que a gente não tinha o que falar na Assembleia, a gente rezava, Pai Nosso, Leonardo Boff ia lá, Frei Beto ia lá, e a gente rezava, Pai Nosso, Ave Maria, porque a gente não tinha mais do que falar para os trabalhadores. E aí eu aprendi uma lição interessante, é que quando você começa uma luta que você vai negociar, você tem que ter na sua cabeça o limite de onde você pode chegar,
porque em algum momento você vai ter que dizer, bom, aqui é importante. E foi a grande lição da minha vida. Quem viveu comigo em 1979, nós fizemos uma greve muito importante. Depois de 15 dias de greve, eu dei uma trégua, sabe, de 45 dias para continuar a negociação. Fomos para a porta de fábrica, fizemos o maior processo de mobilização que eu tenho conhecimento no movimento sindical. Eu era tão famoso que os trabalhadores criaram um boneco, naquele tempo, de uma novela chamada Pai Herói. E eu chegava na porta de fábrica, os trabalhadores todos com adesivo Pai Herói, me carregavam nas costas. E passou a trégua, os empresários fizeram uma proposta interessante. Interessante, e eu concordava com a proposta. Era uma proposta que a gente ganhava 15% de aumento de salário, era uma proposta que a gente não perdia os dias de greve, que a gente não perdia no 13º, e eu achei a proposta interessante. E eu falei, eu acho que eu vou negociar essa proposta. Tive uma conversa na Fiesp, fui para o estádio da Vila Euclides, lotado o estádio. Eu tinha uma comissão de negociação de 300 pessoas, Natália, e eu mandei essa comissão para dentro do estádio logo cedo, para essa comissão conversar com os trabalhadores e saber o que eles estavam pensando da proposta. E esses trabalhadores todos eram contra a proposta. Todos contra. E fomos para o palanque. Eu, doutor Maurício, que já morreu, Djalma Bom, que você conhece, o Alemãozinho, que hoje é aposentado numa federação qualquer dessas aí, e a peãozada nervosa. E cada cara que falava da proposta era uma vaia. Era um clima, era muita gente. E a gente tinha perdido um pouco a experiência de fazer greve, porque a última tinha sido em 68, em Contagem, e em Osasco. Então, quando chegou a minha vez de falar, a peãozada não ia aceitar a proposta. Eu falei, eu não vou colocar a proposta em votação. Eu vou conversar outra coisa com a peãozada. Aí eu fui lá e propus para a peãozada o seguinte, olha, eu não vou propor aqui a proposta em votação, porque se eu colocar, vocês vão votar contra. Então, esquece a proposta. Eu quero que vocês votem outra coisa. Eu quero que vocês votem um voto de confiança em mim. Eu quero que vocês me deem um voto de confiança para continuar negociando. Foi aprovada por unanimidade. Mas eles saíram do Estado me chamando de traidor. Aprovaram por unanimidade, mas saíram dizendo que eu tinha traído eles. É engraçado porque eu queria comprar um carro e eu comprei um Fiat 147. Quem está lembrado do Fiat 147? Foi o primeiro carrinho que eu tive na vida de banco reclinável. Todo mundo sabe a importância de um banco reclinável. E eu tinha o meu Fiat 147, sabe? E eu não quis comprar em São Bernardo, porque se eu comprasse em São Bernardo, ia dizer que eu tinha me vendido para as indústrias. Eu fui comprar em Minas Gerais. Mesmo assim, a peãozada falava, ele se vendeu para a Fiat. Eu passei um ano tentando recuperar a confiança da classe trabalhadora. Eu e a minha diretoria, a Natália, muitas vezes, a gente ia na porta de fábrica e os trabalhadores não paravam para ouvir a gente. Aí nós começamos a fazer piquete na porta de fábrica, para eles parar para ouvir a gente. Isso foi de 79 a 1980. Quando chegou em 80, a gente tinha recuperado a confiança da peãozada e nós decretamos outra greve. E aí eu botei na cabeça, se eu fui covarde em 79, agora eu quero ver até onde vocês vão aguentar. Se vocês aguentarem, porque a peãozada falava, eu aguento 4 meses, eu aguento 4 anos, eu falava, então vocês vão aguentar. Fizemos a greve. Fizemos a greve e os empresários resolveram não negociar. Se recolheram. E aí nós voltamos para o estádio. Cantava o hino nacional, o hino da independência, rezava o Pai Nosso, sempre uma reza assim, sabe, mais coletiva, que atendesse todas as religiões, e os empresários nada de negociar.
nada de negociar. Quando a greve já estava acabando porque não tinha mais do que fazer. Não tinha mais do que fazer. Quando alguém de vocês, mais jovens, fizer greve, e vocês forem na porta do local de trabalho, e você vê que tem trabalhador entrando escondido para trabalhar, pode ter certeza que a greve fracassou. Então, ao invés de você ficar brigando com seus companheiros, tente encontrar uma saída. O que aconteceu? Os milicos me prenderam. 17 dias de greve, eu levanto 6 horas da manhã com o cara gritando: seu Luiz Inácio, temos ordem de prisão para o senhor. Eu levanto 6 caras com metralhadora, 6 caras, o senhor está preso. A minha sorte é que estava o Geraldinho lá em casa, que era deputado estadual, estava o Frei Beto lá em casa. E quando eu saí, aí eles não queriam nem que eu me trocasse. O meu irmão Frei Chico foi preso de cueca. O Cicote foi preso de cueca. Eles não deixavam nem se trocar. E eu falei, não, eu vou me trocar. E voltei para dentro de casa. Botei a calça, saí. E quando eu saí, o Frei Beto ligou para o Dom Paulo Evaristo Ares. E o Dom Evaristo, então, falou para a Rádio Bandeirantes. E quando eu estava no carro, uma serração desgraçada, quem mora em São Bernardo, agora não tem mais, mas a serração de São Bernardo, Boulos, até às 7 horas da manhã, 8 horas, a gente não chegava um palmo na frente do nariz. E eu estava com medo que eles fossem, sabe, me jogar ali, me dar um tiro e morreu atropelado. Aí Dom Paulo declarou para a Bandeirantes: acabaram de prender o Lula. Aí eu falei, estou salvo. Fui preso, fiquei 31 dias na cadeia. E a greve ganhou uma nova dimensão. A peãozada ganhou novo fôlego, as mulheres começaram a participar daquela greve. E começou a pressão. O Tuma era delegado. Às vezes chegava 2 horas da manhã na cadeira, um cara com um papel para me entregar, e falava, olha, tem um homem que quer que o senhor negocie. E eu falava, eu só negocio se atender a pauta na íntegra. Aí o cara voltava e falava, o chefe está nervoso. Eu achava que o chefe era o Figueiredo, outros achavam que era o Goberi, mas o cara falava em nome de um chefe. E o Tuma pegava a proposta e levava e falava, olha, eles estão ficando nervosos porque o senhor não quer negociar. Mandaram o Dom Antônio Vilela na cadeia conversar comigo. Mandaram o Almir Pazianotto Pinto, que era advogado, e conversar comigo. Sabe, todo mundo pedindo, olha, o Lula, o Dom Cláudio Evaristo Ares, Dom Cláudio Umes foi conversar comigo. Olha, Lula, você tem que voltar, é preciso dar uma parada. Eu falava, não posso parar, não paro. O pessoal disse que eu era traidor em 79, portanto, agora não para, essa greve vai até a gente suportar. Conclusão, com 41 dias, a gente entregou os pontos, porque os trabalhadores voltaram a trabalhar. E votaram com razão, porque a greve tem um limite. As pessoas têm que pagar a conta de água, têm que pagar a conta de luz, têm que pagar a padaria, têm que comprar leite, têm que cuidar da molecada. Chegou a hora que o tudo ou nada vira nada. Por que eu estou contando essa história para você? Porque foi a única greve que nós não ganhamos nada. Mais de 15 mil trabalhadores foram mandados embora. Não ganhamos 1 centavo de aumento de salário. Voltamos a trabalhar com o rabinho no meio das pernas. Mas não aconteceu um milagre. Qual foi o milagre? Foi a maior conscientização política que nós tivemos. Aquela peãozada que tinha me chamado de traidor em 79, descobriram que em 79 eu estava certo, ele estava errado. E descobriram que em 80 eles tinham se ferrado. E a partir dessa contentação, nós criamos o PT, nós criamos a CUT, e os trabalhadores nunca reclamaram do dia perdido, nunca reclamaram dos que foram mandados embora. A gente não ganhou nada economicamente, mas a gente ganhou tudo que a gente não pensava politicamente. E a partir daí, a gente descobriu que não é, às vezes, a quantidade de coisa que a gente reivindica, é o simbolismo da coisa que a gente faz. E eu pego a campanha de 89, eu perdi a campanha de 89, mas eu acho que dificilmente a gente consegue fazer uma campanha com o estágio emocional que nós fizemos a campanha de 1989 nesse país.
Eu estou dizendo isso, companheiros, para dizer para vocês o seguinte: a minha relação com o PSOL é uma relação de confiança, uma relação de agradecimento. Não porque vocês decidiram me apoiar. O meu agradecimento ao PSOL é pelo fato de vocês terem nascido, pelo fato de vocês terem tido a coragem de criar um partido político e terem tido coragem de enfrentar as adversidades que a política exige para a gente. Muita diversidade. E a solidariedade que vocês tiveram comigo. Quero dizer, Juliano, eu conheci o Boulos primeiro do que você, porque ele invadia as cidades que o PT governava antes de você. E quando a coisa estava difícil, ele ia pedir para mim falar com o prefeito. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Esse companheiro e o PSOL, mas eu estou falando ele porque é ele que eu via o papel dele durante todo o processo que eu sofri. E o impeachment que a Dilma sofreu, o PSOL teve um papel extraordinário. Muito extraordinário. Acho que poucas vezes na história um partido foi tão solidário como o PSOL foi com o partido e comigo pessoalmente. E quando eu fui preso, o Boulos estava no sindicato com muita gente do PSOL e certamente ele era uma das pessoas que não queria que eu me entregasse. Ele achava que eu deveria resistir. Se ele ainda falasse em resistir, trabalhar e produzir, eu acreditava, mas ele só falava para resistir. E eu tive muita gente conversando comigo para ir para uma embaixada. Eu tive muita gente conversando comigo, dizendo para eu sair do país. E eu não saí, Boulos, sabe por quê? Porque eu não me imaginava, sabe, sendo vítima de uma mentira, conhecendo a sordidez de quem estava me acusando, sendo o ex-presidente da República, eu não me imaginava numa foto no jornal, em outro país, com a palavra, com as letras garrafais embaixo, fugitivo. Então eu tomei a atitude que hoje eu tenho certeza que foi a atitude mais correta que uma pessoa poderia tomar. Eu resolvi me entregar, porque eu queria ficar lá perto onde estava o Moro. Eu queria ficar lá perto onde estavam os meus acusadores, porque de lá eu queria fazer o enfrentamento para provar a minha inocência. Vocês sabem que não é brincadeira. Eu não sei quantos seres humanos suportaria 13 horas de Jornal Nacional em 9 meses te chamando de ladrão. Vocês lembram da imagem do gasoduto lá cheio de dinheiro? 13 horas e 9 meses. 59 capas de revista em 9 meses. 680 primeira página de jornais em 9 meses, fora os outros canais de televisão, fora os programas de rádio espalhados por esse país e fora os jornais. Eu, às vezes, nem condeno as pessoas que se afastaram de mim. Eu, às vezes, não critico as pessoas porque eu acho que é normal. Eu tinha virado uma pessoa como se eu tivesse, na forma antiga, como se eu fosse um leproso, como se eu tivesse hanseníase. Ou seja, ninguém queria encostar, porque é muita acusação. É muita acusação. E, obviamente, Boulos, que eu sou de gratidão a você, a Juliana e muita gente do PSOL, que mesmo nesses momentos de acusações, vocês nunca deixaram de ser solidário e acreditar na minha inocência. Não foi fácil. Não foi fácil. Tem muita gente que pensa que eu fiz uma bravata quando eu disse que não trocava a minha liberdade, não trocava a minha dignidade pela minha liberdade. Que não usaria caneleira porque não era pombo-correio. Era porque tinha possibilidade de eu sair da Polícia Federal e ir para casa com tornozeleira. Mas eu ia continuar sendo chamado de ladrão, porque os meus acusadores iam continuar dizendo que eu tinha feito as coisas erradas. Eu falei, não saio daqui. Quem me prendeu vai ter que assumir a responsabilidade histórica. E foi o mesmo que aconteceu nas greves de 80. Eu fui preso e eles pagaram o preço de permitir que a gente criasse consciência política. E quando eu saí da Polícia Federal, eu estava mais forte, os meus agressores mais fracos, e dentro da cadeia eu cresci 16 pontos na pesquisa de opinião pública. Pois bem, gente. E aí veio o voto daquele ministro da Suprema Corte que estava no Superior Tribunal Eleitoral, que disse que eu não podia ser candidato a presidente
quando meus advogados diziam que eu podia, subjúdice, ser candidato a presidente. Então, o problema era me tirar da disputa. E eu estou aqui para agradecer a solidariedade de vocês e estou aqui para dizer para vocês que eu, Natália, estou feliz. Eu sou chorão. Se tem um cara chorão, sou eu. Eu fico emocionado muito fácil quando eu começo a contar a minha vida. Mas hoje eu estou feliz porque a decisão do voto da ONU, sabe, por unanimidade, de reconhecer a safadeza que o Ministério Público e que o juiz Moro fizeram comigo, reconhecer o papel que a imprensa teve. Eu não estou nem dizendo que a imprensa é culpada, eu estou dizendo que a imprensa foi manipulada, talvez por interesse de alguém que queria ser manipulado, que comprava as mentiras como se fosse verdade absoluta. Foi um processo de destruição do partido e destruição minha. Como a gente acredita nas coisas, eu hoje estou feliz porque o Moro, sabe, eu nem sei o que ele está fazendo, mas ele é aquele ditado que a gente aprende com a mãe da gente: quem faz daqui na terra vai pagar na terra, e ele vai pagar por tentar manobrar a sociedade brasileira. Ele vai pagar na terra ao que ele levou esse país, a quase quebrar uma empresa como a Petrobras, a quebrar nossa indústria de engenharia, a ser responsável por 4.400.000 postos de trabalho fechados, a ser responsável por quase 170 bilhões que nós deixamos de investir nesse país, a ser responsável por 58 bilhões que nós deixamos de arrecadar, a ser responsável pela quebra da BR, e a gente pensa que a gasolina está cara por conta da greve da Ucrânia. A gasolina está cara porque depois que eles quebraram a BR, nós temos 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos, e se importa em dólar, vende dólar, e o nosso povo ganha em reais, os petroleiros ganham em reais, as coisas estão produzidas em reais, então não fez sentido essa disfarçatez. E agora querem vender também a Eletrobras. Se vender a Eletrobras, a gente não vai conseguir mais fazer programa Luz para Todos, porque não tem empresa privada no PSOL para fazer de forma socialista, levar luz de graça para todo mundo. Então, companheiros, vocês percebem que o programa de vocês talvez ainda seja fraco diante das coisas que nós vamos ter que fazer nesse país para recuperar a democracia. Veja qual é a vantagem de vocês. Vocês decidiram aprovar a campanha de um cara, sabe, que tem um compromisso. Eu não posso fazer menos do que eu fiz. Se eu empatar, eu já perdi. Então vocês estão diante de uma pessoa, a única pessoa, não tem a segunda pessoa, que fez a maior política de inclusão social que a história desse país já conheceu. A única pessoa que garantiu que milhões de pobres nesse país pudessem comer uma picanhazinha assada junto com a sua família e tomar uma cervejinha gelada. A única pessoa que garantiu e contribuiu junto com vocês que a gente tivesse no ano passado na universidade 51% de negros e pardos. A única pessoa que garantiu com o apoio da sociedade brasileira. Porque tem uma coisa, Boris, que as pessoas precisam compreender. Nós governamos fazendo 74 conferências nacionais. Todas as políticas públicas que nós fizemos não foi ideia do Lula, do Dulce, do Aloysio ou da Gleice. Foi a sociedade que era convocada, era conferência municipal, era conferência estadual e conferência nacional. Todas essas políticas foi que decidiram que a gente poderia fazer o que nós fizemos. É lógico que faltou fazer muita coisa. Afinal de contas, o mandato é só 8 anos, porra. Não deixaram nem pegar um terceiro, um quarto mandato, que poderia fazer mais. Não, mas eu não aceito isso porque eu sou pela democracia e acho que a alternância de poder é importante para que a gente mantenha a democracia.
Você sabe que até o PT tentou apresentar uma proposta do terceiro mandato e eu não quis. Não quis porque eu não estava justo. Eu dizia para o Chaves, eu dizia para o Evo Morales, toda vez que um governo começa a se achar insubstituível, sabe, começa a nascer um pequeno ditadorzinho dentro da gente. Sabe, eu sou insubstituível. Eu sou, sabe, eu não posso sair porque tudo depende de mim. Não, a nossa obrigação é criar gente para que a gente possa trocar de governo. E eu tenho um orgulho, vocês não sabem o orgulho que eu tenho de ter sido o presidente da República, que indiquei a primeira mulher presidenta da República desse país. Uma mulher que tinha sido dada como morta pelos torturadores desse país, que achavam que ela jamais ia ser alguma coisa na vida, porque ela nunca tinha sido sequer vereadora. E essa mulher pagou o preço que pagou pelas coisas boas que fez. E ela foi uma das pessoas mais injustiçadas. A gente pode dizer, a Dilma errou. Ela errou, como todo mundo aqui já errou. Quem é que não errou? Atira a primeira pedra, Boulos, para ver se você atira a primeira pedra. Todo mundo já cometeu erros, e todo mundo comete, sobretudo na hora que você tem que tomar decisão. Então, queridos companheiros, é o seguinte, vocês vão apoiar um cara que vai cometer menos erros, porque já tem 8 anos de experiência na presidência. Vocês vão contribuir para eleger um cara que só tem uma razão de votar a ser candidato a presidente. É cuidar desse povo pobre para ver se eles conquistam, uma vez na vida, o direito de viver decentemente, de viver dignamente, de trabalhar, de ganhar um salário respeitoso, de poder estudar, de ter acesso ao lazer, de ter acesso à cultura, porque nós não vamos ter apenas mais um ministro de cultura, não. Além do ministro, vamos ter um comitê de cultura para que a gente faça da cultura uma coisa muito forte nesse país. Não será pouca coisa a transformação que nós vamos fazer. Não me peça para falar o teto de gasto. Não tem teto de gasto em lei. O teto de gasto é da responsabilidade. Eu aprendi com a dona Lindu Boulos. Eu trabalhava na fábrica de parafuso Marte, ali na Vila Carioca. Recebia meu salário dentro de um envelopinho amarelo. Cada um dos meus irmãos, éramos 5, recebia o salário. A dona Lindu não sabia fazer um ó com um copo, mas ela sabia contar o dinheiro. Então ela pegava os envelopes da gente, tirava o dinheiro, colocava um em cima do outro e começava. Aqui é para pagar a luz, aqui é para pagar a água, aqui é para pagar a padaria, aqui é para pagar não sei o quê. Se sobrar um pouquinho, esse aqui é para o ônibus do mês. Se sobrasse mais um pouquinho, esse aqui é para vocês gastar. Como eu era o caçula, para mim nunca sobrava nada. Então o teto de gasto, ele é decidido pela responsabilidade de quem governa. Quem governa sabe que só pode gastar aquilo que vai arrecadar, e se tiver que fazer dívida, tem que fazer dívida que pode pagar. Eu sou um cidadão, Boulos, que estou fazendo dívida na vida agora. Eu nunca fiz dívida. Nunca gostei de comprar nada fiado. Não tinha as coisas, mas não comprava. Agora, se a gente puder pagar, a gente compra. E acho que esse país vai dar um salto de qualidade. Eu tenho ideias, algumas ideias, para colocar em prática nesse país. E vou dizer para vocês uma coisa, só para vocês lembrarem do que a gente é possível fazer. Quando eu cheguei no governo, em 2003, está aqui o Suplicy. Os economistas do PT, gente muito importante, eu citei o Suplicy, poderia citar Maria da Conceição Tavares, poderia citar o Paulo Nogueira. As pessoas diziam, Aloysio Mercadante, a pessoa dizia, porra, Lula, não vai dar para governar, a economia vai quebrar, a inflação está 12%, o desemprego está 12%, a gente está com a chamada década perdida, ou seja, o país não consegue crescer, não consegue distribuir, a gente não pode aumentar o salário mínimo porque é inflação, a gente não pode exportar porque falta coisa no mercado interno. Falei, é possível. Dar um exemplo para vocês. Quando nós tomamos posse, a dívida pública interna era 65%. Você está lembrado que a grande briga do país era para o salário mínimo chegar a ser $100. Ele chegou a $300. Você está lembrado que nós pagamos a nossa dívida externa, pagamos 30 bilhões, emprestamos 15 bilhões para o FMI, fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares, que gerou 800 bilhões para que
fosse cumprido o auxílio emergencial de R$600 do ano passado, com o dinheiro acumulado da reserva que nós tínhamos de quase 800 bilhões de dólares. E nós ainda fizemos a maior política de inclusão social que esse país conheceu. Sabe, aqui em São Paulo, muitas vezes, as pessoas não sabem a importância de uma cisterna. As pessoas não sabem a importância. Vocês não sabem a importância de levar uma caixa d'água para um lugar em que a galinha morre de sede, a cabrito morre de sede, o cachorro morre de sede e a família não tem o que beber. Aqui a gente não tem noção do que é ir no açude, pegar água para beber, ficar separando a merda dos animais, dos caramujos, encher um pote de água suja, levar para casa, colocar num pote para sentar, no dia seguinte tirar com a canequinha aquilo que está ali para beber. As pessoas não têm noção. Isso envolve milhões e milhões e milhões de brasileiros que estão mais pobres hoje. Eu, quando deixei a presidência, eu pensei, se um dia eu voltar, isso aqui vai estar aqui na Finlândia. A gente tinha conquistado o 6º andar na maior economia do mundo. Hoje nós somos a 13ª economia do mundo. O país andou para trás. Além dos 19 milhões de pessoas com fome, nós temos 116 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Nós temos as pessoas trabalhando. Só hoje o salário o BGE, sabe, publicou, o salário caiu 9%, a massa salarial. E no nosso governo, Boulos, durante todo o período do meu governo, durante todos os anos, todas as categorias organizadas fizeram acordo com o aumento real acima do salário, acima da inflação. Todas as categorias. Hoje, só 7% das categorias conseguem aumento real. Então, o que eu acho é que é possível a gente dar a volta por cima nesse país. E está mais difícil, viu, Boulos? Está mais difícil, porque nós temos que recuperar as instituições que eles quebraram. Você veja a judicialização da política. Ou seja, parece que tudo é decidido na Suprema Corte. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Os políticos não podem querer que o Poder Judiciário faça o que eles têm que fazer. O Poder Judiciário não pode ficar dando voto pela imprensa. O voto se dá nos autos do processo e ninguém precisa saber como é que votou o juiz. É preciso restabelecer a ordem e o respeito e a harmonia nesse país. Um presidente da República que nunca reuniu com o sindicato, nunca reuniu com os empresários, nunca reuniu com ninguém, com nenhum movimento, chama negro, trata o Pedro do Negro de arroba, não se reúne com ninguém. E diz que é evangélico, diz que está com Deus. Olha a cara dele. Um cara que coloca um filho para disputar uma eleição contra a mãe, e o filho derrotou a mãe. Um cara que faz com que o povo compre armas, financie balas. Esse cara é cristão, esse cara é fariseu. Esse cara não tem nada a ver com Deus. Ele é um pecador da pior espécie. A gente não pode permitir, e a gente não tem que ficar brigando com o pastor. Nós temos que conversar com o povo evangélico, que não é inferior a ninguém, não. É gente muito formada, muito capaz, e nós temos que discutir igualdade de condições. Porque, senão, a gente fica aceitando a ideia de que ele vai ter o voto dos evangélicos. Eu acho que nós precisamos ter consciência do que nós vamos enfrentar. Vai ser uma luta difícil. E eu quero, Boulos, dizer uma coisa para você. Na minha campanha, eu vou pedir voto para deputado. É importante que eu tenho que fazer uma lista em cada estado dos deputados do Lula. Fazer uma lista de todos os partidos. Além de cada deputado fazer a sua campanha individual, eu vou ter a decisão de, em cada comício que eu tiver, entregar uma lista de companheiros da aliança nossa. Deputado do PT, do PSOL, do PCdoB, sabe, do Solidariedade, de todos os partidos do PSB, para que o povo saiba que é preciso votar os deputados e senadores nossos para que a gente possa mudar e acabar com essa excrescência do orçamento secreto que foi criado nesse país. Acabar com essa história do presidente da Câmara mandar um orçamento mais que o presidente da República. Então, vocês precisam perceber que a tarefa
do que nós temos que fazer é muito maior. Se quando eu deixei, a gente tinha um burro para puxar, agora tem 500 burros para puxar. Porque é quase que reconstruir o país. Nunca mais foi feito um programa como Minha Casa Minha Vida, nunca mais foi feito uma Fistera, nunca mais foi feito Luz para Todo. A meninada da universidade saiu. A criançada que voltou para a escola depois da pandemia, os filhos dos pobres voltaram 2 anos mais atrasados e nós vamos ter que recuperar isso. Então, vocês percebem que a tarefa é muito maior. Então, querido Boulos, querido Juliano, queridas companheiras do PSOL, Natália, presidenta da Fundação do PSOL, prepare-se, porque você vai chorar antes, durante e depois. Porque nós vamos fazer esse país ser um país de alegria. O povo vai voltar a sorrir, o povo vai ter emprego, o povo vai ter salário, o povo vai ter escola. Esse é o compromisso. Esse é o compromisso nosso, é restabelecer a dignidade desse país chamado Brasil. O Brasil nunca teve contencioso com país nenhum do mundo. O último contencioso que o Brasil teve foi na Guerra do Paraguai. O Brasil era amigo da Bolívia, do Chile, do Paraguai, da Venezuela, dos Estados Unidos, da China, da Rússia, da Malásia. Agora ninguém quer mais saber do Brasil. Esse presidente é capaz de ir numa reunião, ficar um mês lá fora, ninguém nem cumprimenta ele. Esse país arrumou uma briga com a Venezuela de graça. O Brasil tinha um superávit comercial com a Venezuela de 4 bilhões de dólares. Quando nós resolvemos fazer a refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, era porque era preciso importar alguma coisa da Venezuela. A gente não podia só vender, precisava comprar alguma coisa. Quando essa gente fala, mas o Lula financiou o Porto de Mariel, mas o Lula financiou o metrô de Caracas, eu não financiei. O BNDES emprestou dinheiro, e quando um país como o Brasil empresta dinheiro para fazer uma obra no outro país, a gente está exportando engenharia. O BNDES é o único banco do mundo em que, quando ele empresta dinheiro, o país é obrigado a contratar uma empresa brasileira, e contratando a empresa, contrata a engenharia. Então é preciso parar com essa bobagem que eles conseguem falar na rede dele de que nós estamos investindo não sei aonde. Preciso parar, é preciso saber o que foi investido no Brasil no começo do século XX, o que a Inglaterra colocou de dinheiro aqui, o que os Estados Unidos colocou de dinheiro aqui, o que a Alemanha colocou de dinheiro aqui, e tem que ser assim. Eu quero dizer para você, Boulos, que nós vamos outra vez priorizar a nossa relação com o continente africano, porque o Brasil tem uma dívida a pagar para a África. E essa dívida brasileira não é mensurada em dinheiro, ela é mensurada em solidariedade, em transferência de tecnologia. E o Brasil tem obrigação, afinal de contas, são 350 anos de exploração do povo negro. Nós somos o que nós somos, bonitos, feios, dançamos do jeito, sabe, porque nós somos, sabe, sangue africano. Que história que é essa de ter vergonha? E vamos voltar a restabelecer a nossa relação com a América Latina. E se Deus quiser, vamos criar uma moeda na América Latina, porque não tem esse negócio da gente ficar dependendo do dólar. Vamos tentar recuperar os BRICS. Só basta que você manda o Putin parar com essa guerra, pô. Eu não estou precisando de guerra agora. Eu estou precisando. E outra coisa, se prepare, porque esses clubes de tiro que for criado como eles criaram, vai fechar. Nós vamos querer clubes de leitura. Nós vamos querer bibliotecas espalhadas por esse país afora. Ao invés de tiro, vai ter um livro. Ao invés de tiro, as pessoas vão ter acesso à cultura. É com esse desafio, companheiros, é com esse desafio que esse jovem senhor de 76 anos de idade, com energia de 30 e com tesão de 20, e namorado da Janja, está agradecendo a vocês. Obrigado. Vocês não se arrependerão da opção política que vocês fizeram. Vamos juntos, porque nós vamos vencer essa parada.